E só para explicar para vocês um pouquinho, eu trouxe essa planta maravilhosa. Essa é a planta lá de casa, a minha favorita. Eu não sei porquê. A Aline, desde que a gente casou, ela virou a doida das plantas. Dizem que isso acontece. Não acreditava e casou, bum, plantas. Eu nunca tive plantas antes por perto e agora eu tenho plantas literalmente na nossa cozinha. Por favor, mude de lugar se você acha que cozinha é um lugar bom para planta. Exatamente. Nem tu mudou de lugar? Então, essa planta ela tá lá em casa faz um tempinho já. Na verdade, quando a gente casou, a gente pegou essa planta, não foi? Literalmente. E ela era minúsculazinha, bem pequenininha assim. Pequenininha assim não, a Aline tá falando que era assim. Tá? E agora olha como ela tá. Eu sei que não parece muita coisa, mas é muita coisa, principalmente quando se trata... Alguém sabe de que tipo de planta é essa? O bambu da sorte, é? Eu não sabia que era bambu da sorte, eu achava que era um bambu normal. Por isso que tá dando tão certo no nosso relacionamento. Menos aquela etapa que o bambu tava meio que morrendo, né? Eita. Essa foi a época que a gente mais brigou. Não, brincadeira. Mas esse aqui é o bambu da sorte, tá bom? Eu achava, antes de estar em meio a plantas, a todo o meu redor, ok? Eu achava que cuidar de planta era uma coisa muito simples. Eu não sei se você já ouviu isso, mas muita gente fala que cuidar de planta é só água e sol e acabou-se, né? Sim? Não, errado, ok? Péssimas instruções, tá bom? E você provavelmente vai fazer igual a Aline fez no começo do nosso relacionamento. Todas as suas plantas vão morrer, porque você só vai estar dando sol e água. Na verdade, o bambu ele é um pouquinho mais complicado. Feito todas as plantas, tem as suas coisinhas diferentes. Então, esse bambu, ele não pode receber sol direto. Ele tem que estar num lugar onde tem sol, mas não tem o sol. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estava entendendo também quando eu descobri essas coisas. Tipo, ele não pode estar onde o sol bate, que vai bater nele, mas ele tem que estar num lugar onde o sol entra de alguma forma. Como isso acontece, eu não sei. Mas essa é a ideia. E ele recebe pouca água, né? Recebe muita água. Por isso que eu não cuido das plantas lá em casa, vocês estão vendo? Mas ele é diferente, porque tem algumas plantas que recebem pouquíssima água, tem outras que recebem bem mais água. Tem plantas que vão crescer 20 vezes mais rápido. O bambu, ele tende a ficar parado por um tempão, e depois ele estica durante um tempão, e depois ele para, e depois ele estica. Então, é extremamente complicado você cuidar disso aí. E um dos problemas é, quando estava morrendo essa planta uns anos atrás, eu não conseguia ligar por que estava morrendo. Eu só queria dar mais sol e mais água, ou menos água, ou não sei o quê. E eu não estava ligando os pontos em relação ao que estava acontecendo errado, que não estava fazendo o bambu crescer. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho em relação a isso, sobre o que é você começar a cuidar de algo que Deus lhe deu, só que da forma errada. Porque de vez em quando a nossa própria vida espiritual, a nossa caminhada cristã, ela está morrendo, vamos dizer, ou ela está precisando de água, de sol, ou de menos ou mais coisas. E a gente não liga os pontos em relação a como é que isso deve acontecer. E uma das coisas que eu amo sobre esse assunto é que isso é de pessoa em pessoa. Todo mundo tem as suas dificuldades, seus problemas em relação a o que a pessoa está ou não está fazendo. Porque isso tem muito a ver com a relação à caminhada cristã. Muitas vezes a gente olha para os erros da vida. Todo mundo aqui erra, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ok. Todo mundo aqui tem problemas, sim ou não? Sim. Todo mundo aqui passa por dificuldades? Sim. Tem suas fraquezas, seus pecados, seus desânimos, seus desesperos. E muitas vezes a gente passa por situações assim e a gente não liga os pontos de por que isso está acontecendo. E a nossa vida cristã ela é meio que... Fui salvo, acabou. Agora deixa a vida me levar. A vida leva eu. Essa música é de boa, né? Não conheço essa música, eu só sei dessa parte mesmo. Ok? Claramente não, porque ela vai contra a Bíblia.
Mas a ideia por trás disso aqui é que a gente precisa descobrir qual é o motivo por que a gente está passando, talvez, por tanta dificuldade às vezes. Eu não estou falando sobre você controlar as situações. Eu estou falando sobre você conseguir determinar por que você não está conseguindo superar situações. Vocês estão entendendo a diferença? Abre a sua Bíblia. Na verdade, Bíblias para o alto, antes de a gente começar, please. Bíblias para o alto. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Essa é minha Bíblia, é nela que conheço quem morreu no meu lugar, é nela que eu aprendo como... Eita! É nela que eu encontro como o mundo impactar. Plugado estou à fonte de vida. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por mais um dia, debaixo da tua maravilhosa graça, Senhor, e pedimos, com o coração aberto, mente aberta, os ouvidos abertos, para que a tua palavra ela possa trazer mudança à nossa vida. Em nome de Jesus, todo mundo diz? Abra aí em Colossenses 2, please. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Colossenses, fica depois de Filipenses. Oi? What? 2, versículos 6 e 7. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Se está sem sua Bíblia, você pode abrir ali. Quem abriu, diga aham. Quem não abriu, diga aham. Por que tem gente abrindo ainda, mas ninguém disse aham? Vamos lá. Abriu Colossenses 2, versículos 6 e 7. A Bíblia de Maria Clara é diferente, é? É complicado de abrir a Bíblia dela, eu estou ligado. Brincadeira, acompanha aí com a Andressa, depois tu acha aí. Devem ter tirado a Colossenses da tua Bíblia. Ele fala o seguinte, ele fala, todo mundo está comigo? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O contexto aqui de Colossenses 2, ele estava tentando ensinar a Paulo, que escreveu a carta de Colossenses. Quem escreveu a carta de Colossenses? Paulo. Ok, ele está tentando avisar em relação a falsos fundamentos, falsos ensinamentos. Por quê? Qual o propósito de ensinamento bom? Qual é o propósito de você aprender a fazer as coisas do jeito certo? Porque é disso que se trata a caminhada cristã. Se você não aprende as coisas do jeito certo, você não caminha do jeito certo. Então ele está tentando falar em relação a isso. Agora, a nossa dificuldade é de entender como fazer esse continuem. Porque ele começa o versículo falando o quê? Portanto, assim como vocês receberam a quem? A quem? Então ele está falando do quê aí? Ele está falando de salvação. Fala salvação. Ele está falando em relação a ter recebido a salvação. Quem aqui recebeu a salvação, diga amém. Amém. Show de bola. Mas ele para aí o versículo? Não, ele continua, ele fala o quê? Continuem a viver nele, enraizados e edificados neles, firmados na fé como foram ensinados, transbordando em gratidão. O problema da gente, muitas vezes, é esse continuem. A gente não sabe o que fazer agora. Então a gente recebe a vida de Jesus, mas a gente está faltando crescer mais naquilo ali. Em outras palavras, estabelecer raízes. Então, esse continuar é estabelecer raízes. Você está com suas anotações, você quer entender o que esse continuem significa? É exatamente o que esse continuem significa. Estabelecer raízes. Tá? Isso é pessoal para todo mundo. Você pode achar que suas raízes são maiores do que as da pessoa do seu lado, não importa. Porque raiz é uma coisa muito pessoal, tem muito a ver com você. E o problema é que é impossível você crescer sem você ter raízes. Não existe base interior. Se não existe base interior, você nunca vai crescer de forma exterior. E a única forma de você ter boas raízes é uma palavrinha que é a minha favorita do ano 2026. Eu sei que a palavra do ano é plantar, por isso que a gente está com esse tema raízes aí, desse plugin. A palavra do ano da igreja é plantar. Mas a palavra que eu amo, que tem muito a ver com plantar, é a palavra hábitos. Fala hábitos. Hábitos. Fala de novo, hábitos. Hábitos.
Eu quero que você anote isso aí nas suas anotações, porque essa é a palavra-chave de hoje. Essa é a palavra principal em relação a como estabelecer boas raízes na sua vida. Como você ter uma boa base cristã na sua vida. É você ter hábitos bons, é você ter hábitos saudáveis, porque os hábitos que nós estabelecemos determinam o nosso crescimento. Os hábitos que você tem, os hábitos que eu tenho, eles vão determinar o tipo de crescimento que a gente vai ter na nossa vida. Não importa a sua idade. Na verdade, deixa eu contar um segredo para vocês. O mais novo que você é, melhor esse assunto é para você. Tipo, mais novo que você é, melhor é essa realidade que hábitos estabelecem a maneira e determinam a maneira que você vai crescer. O mais novo que você é, o melhor, mais tempo você tem para se tornar a melhor pessoa possível do que Deus tem em relação aos planos dele. Porque hábitos, eles fazem isso, eles vão estabelecer e determinar o seu crescimento. Agora, por que eles fazem isso? Vamos conversar sobre isso hoje, tá bom? Por que é os hábitos que determinam o quanto eu vou crescer, o quanto eu não vou crescer? Ou talvez você não está se perguntando, mas talvez hoje você está se perguntando, por que você não está crescendo muito? Ou por que as pessoas ficam enchendo o seu saco? Para você crescer mais. Por quê? Quais são os motivos porque ter hábitos, eles realmente fazem você crescer? 3 motivos. Vamos lá. Vocês estão comigo? Diga aham. Então, vamos lá. Número 1. Primeiro motivo, porque hábitos estabelecem, os hábitos que a gente estabelece determinam o nosso crescimento. Número 1. Hábitos sustentam o caráter. Hábitos sustentam o caráter. Vamos ler isso junto comigo? 1, 2, 3 e... Hábitos sustentam caráter. Tudo nessa vida que é importante, eu gosto de utilizar a palavra pesado. Talvez é porque eu estou tentando amenizar a minha gordice. Tanto faz. Mas vocês lembram do assunto que a gente falou ano passado? O tema do plugin que foi peso. 3 pessoas lembram, muito obrigado. E a maioria foram líderes. Obrigado. Quem lembra do tema que a gente teve peso? Digam sim, por favor. Meu Deus do céu. Hã? Não, é porque eu estou falando das pessoas que estão fazendo isso aqui, ó. Tem muita gente fazendo isso aqui, ó, e fazendo isso aqui, mas está falando. Aí na hora que é para fazer silêncio, aí todo mundo fica falando. Quem lembra, diga sim. Sim. Ok, muito obrigado. A gente falou sobre peso, que é o quê? É em relação a considerar o peso que é as coisas do Senhor. Então, peso é uma coisa boa, tá bom? Peso, nesse sentido, é uma coisa boa, que é algo que o quê? A palavra temor, ela tem muito a ver em relação a considerar, respeitar, reconhecer o peso que aquilo tem sobre a sua vida. Então, as coisas de Deus, elas devem ter um peso, elas devem ter importância na sua vida. Só que tem um problema. Preste bem atenção. O mais pesado algo é, o mais importante algo é, o mais isso exige caráter seu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O mais importante, as coisas de Deus, o mais importante que o assunto, o seu Deus é, o que a gente está aprendendo é, o mais importante, o peso que aquilo tem, o mais pesado que seja a situação, o mais a base que segura esse peso precisa ser sólida. Então, a ideia é, muitas vezes, o motivo por que a gente não aguenta as coisas do Senhor, o peso das coisas do Senhor, é porque a base da nossa vida é fraca. Então, a gente não é dado responsabilidades novas, a gente não cresce, a gente não recebe mais em relação a conhecimento, em relação a liderança, em relação a responsabilidade. Por quê? Porque a gente está fraco, as nossas raízes estão fracas. A gente não consegue aguentar, sustentar o peso, porque as raízes... Você pega uma árvore, a gente está nesse exemplo de árvore, correto? Vocês estão comigo? Diga aham. A árvore, o mais pesado é que ela fica em cima. Sabe por que ela fica pesada em cima, maior, ela vai crescendo em cima? Por quê? Porque ela vai crescendo onde? Embaixo. Na verdade, a árvore ela tende a crescer mais embaixo nas raízes do que ela tende a crescer em cima. Por quê?
Porque para você crescer, ok? Para que você possa realmente crescer na sua vida, na sua caminhada cristã, você precisa amadurecer por dentro. Então, o mais que esse bambu crescer, o mais ele vai precisar de um lugar maior para estar. Porque as raízes precisam crescer, porque senão não sustenta. E o que desenvolve essas raízes? Qual é a palavra-chave de hoje? 1, 2, 3 e? Hábitos. Se você quer raízes fortes, se você quer raízes que sustentam o caráter que o Senhor deseja que você tenha, você precisa ter hábitos bons. Quantos conhecem a história de Daniel, da Bíblia? Sim ou não? Sim. Ok, Daniel é um cara muito legal. Eu amo Daniel na Bíblia. Se você não conhece a história dele, bem rapidão aqui, depois você pode estudar se você quiser. Daniel era um jovem, adolescente, que quando a Babilônia chegou, invadiu, tomou o reino de Judá, ok? Exilou o pessoal, eles levaram algumas pessoas. E uma dessas pessoas foi Daniel. Ele levou para a Babilônia, ele estava longe de todo mundo, ele não sabia o que fazer, longe do povo dele, longe das crenças que ensinava na casa dele, longe da família, dos amigos, tudo. E lá, ele decide que mesmo numa situação horrível, ele ia com o pessoal ou ele ia contra o pessoal? Oi, gente? Contra. Ele não ia fazer o que todo mundo estava fazendo. Ele ia respeitar, ele ia obedecer naquele momento, mas ele ia ser fiel ao que Deus chamou ele para fazer. Então a primeira coisa que Nabucodonosor pede é o quê? Que ele coma tudo o que os outros estão comendo. E Daniel, ele faz o quê? Precisa abrir não, vamos só dar uma olhadinha aí por causa de tempo. Tá? Ele fala o seguinte, ele fala, Daniel, contudo, decidiu. Se você está com a sua Bíblia, é um ótimo lugar para você circular depois dessa palavra. Ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus, ele tinha um certo nível, ele tinha um certo chamado para a vida de Daniel. Só que ele só consegue cumprir esse chamado porque Daniel decide amadurecer. A primeira coisa que ele faz é estabelece um hábito saudável para ele, que é o que ele vai e o que ele não vai comer. Deus, ele tem chamado você, ele tem me chamado para ser um certo tipo de homem, um certo tipo de mulher. Ok? Ele lhe chamou para isso. Ele lhe chamou para você fazer algo. O que vocês... Pode jogar aí a resposta de vocês. O que vocês diriam que seria um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Qualidades aí, please. Bora? Ser líder. Muito obrigado, Pedrão. Ser líder. O que mais? Servir. Serviço. Orar. Oi? Adorador. Ok? Tinha que ser o baixista. Falando sobre adoração aqui, meu irmão. Mas é verdade. Amar a Deus, estudar a palavra, a Bia falou aí. O que mais? Pregar a palavra, o quê? Ser fiel à palavra de Deus. O que mais? O que você diria? Honrar. Oi? Honrar a Deus. Tá bom? O que mais? Vamos lá para algumas qualidades um pouquinho mais específicas do seu dia a dia, do que você deveria fazer. O que um homem de Deus, uma mulher de Deus, como é que eles agem durante o dia, por favor? Relacionamento com Deus. Relacionamento, ok. E nos seus relacionamentos com as outras pessoas? Responsabilidade, como assim responsabilidade? Isso, cumprem horário, cumprem promessas, compromissos, oi? Obrigações. Oi? Adicionam valor às outras pessoas, está dando ganhar uns pontos bônus aí usando minhas palavras, né? Mas ganhou, funcionou. 100 pontos para você, tá bom? E aí, o que mais? E em relação aos relacionamentos que a gente tem durante o dia, como é que um cristão deve ser? Tratar bem as pessoas, ser paciente. Procurar ter paz com todos. Perdoar. Respeitar.
cuidar, tudo coisa linda. Sim, quem gostaria de entrar no critério de ser esse tipo de pessoa, ter esse tipo de caráter? Ok? Tem gente que não quer, então, fazer isso, ok? Tem gente que não quer. Como que os seus hábitos têm criado você nesse tipo de homem, nesse tipo de mulher? Como que os seus hábitos sustentam o tipo de homem, o tipo de mulher que Deus deseja lhe tornar? É difícil você querer ser fiel à palavra de Deus se um dos seus hábitos não é ler a palavra de Deus todos os dias, né? É difícil você adicionar valor quando um dos seus hábitos todo dia não é procurar maneiras de adicionar algo na vida das pessoas. Não precisa me dizer o tipo de homem, o tipo de mulher que você deseja ser. Você só precisa me mostrar os seus hábitos. O que você tem determinado que você vai fazer todos os dias? Jean, vem cá. Me ajuda aqui. Ok? Eu quero explicar para vocês algo. Vamos lá. Se vocês não sabem, Jean, o instrumento principal dele é batera, né não? Você não está na sala da diretora. Amém. Okay? Agora você sabe como o Arthur se sente, né? É verdade. Quando chama ele aqui no bar. Eu que estou traumatizando agora, não, brincadeira. Fica aqui. Para vocês que não sabem, alguns de vocês sabem, obviamente, sabem que eu toco bateria. Eu gosto de cantar também, eu gosto de tocar bateria. Só que eu... Diz uma música aí, legal. Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou tocar algo para vocês, tá bom? Eu não ensaiei isso, eu sei muito pouco disso. Vamos lá. Legal? Quem me ensinou isso aqui? Salva de palma, por favor, para não passar vergonha. Eu não sei se vocês sabem disso, mas quem ensinou isso pra mim, na verdade, foi Jean. Eu não sei fazer melhor do que isso. Isso é o que, esse ritmo? Bandeirão. Olha, eu nem sabia que isso era esse ritmo, tá bom? A não ser que pra mim, qualquer coisa brasileira, eu vou imediatamente tocar isso aí, tá bom? Mas faz a mesma coisa, Jean. Agora faz realmente como se deve fazer, do jeito certo, por favor. Vamos lá, meu batera. Tá bom. Aí ele já ia começar a humilhar. Já ia começar a salva de palma pra gente. Pode sentar. Meu Deus, eu tinha muitas outras coisas planejadas, mas eu passei vergonha demais aí. Não, brincadeira. Mas eu não sei se vocês notaram um pouquinho, mas a gente tocou praticamente o mesmo ritmo. Quem tocou melhor? Natan tocou melhor. Vocês erraram, tirando 100 pontos de vocês. Não, brincadeira, mas Jean obviamente tocou melhor. Por que ele tocou melhor, alguém sabe? Porque ele nasceu melhor do que eu? Porque ele recebeu mais dons do que eu, talvez? Porque ele é mais alto do que eu? Bem mais alto do que eu? Hein? Por que ele tocou aquilo bem melhor do que eu? Porque ele botava os hábitos. Hã? Sim, porque ele praticou muito mais do que eu isso aí. Eu já toquei, eu acho que umas 2 músicas nesse estilo, talvez. Já não toquei isso aí faz anos que o cara tá tocando isso aí. E por isso que quando chega na hora do vamos ver, praticou alguma música nesse estilo hoje? Nem tocou bateria hoje, na verdade, provavelmente, né? Mas ele chega e ele desenrola isso aí. Por quê?
porque ele se preparou para isso. A ideia, e eu acho que uma coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça, é o fato de tirar a mentalidade de dar um jeitinho na caminhada cristã. Onde a gente vai, de alguma forma, não, tá legal do jeito que tá. Não, quando chegar eu vou conseguir pregar o evangelho de um certo jeitinho. Eu vou ser paciente nessa hora. Eu vou saber em relação ao que fazer. Quando eu tiver um problema de tristeza ou alguma dificuldade emocional, eu vou saber como lidar com isso e tudo mais. E a gente se lasca. Por quê? Porque os nossos hábitos, eles não apoiam o caráter que a gente gostaria de ter. Então, muitos de nós, a gente tem sonhos, a gente tem uma ideia, talvez, de como a gente gostaria de ser como cristão, mas a gente nunca consegue chegar lá porque os nossos hábitos não apontam isso aí. E deixa eu lhe dizer uma coisa. A maior mentira que Satanás vai lhe contar é que porque você é jovem, você vai ter tempo para isso no futuro. Que você não precisa focar. Não importa a sua idade, se você tem 13, 17, 20, não importa. A maior mentira que você vai receber é de que depois você resolve isso aí. Depois você foca em aprendizado bíblico. Depois a gente vai fazer isso aí. Tem um versículo em Eclesiastes que eu coloquei aqui, muito bom, ele fala o seguinte, ele fala... lembre-se do seu Criador nos dias da sua o quê? Juventude, mocidade, algumas versões vão falar. Antes que venham os dias o quê? Difíceis. E antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. A ideia aqui do que Salomão está me dando falar em Eclesiastes é que o que você precisa fazer é o quê? Aproveite o tempo que você tem para cuidar daquilo que Deus está colocando diante de você, como jovem, tá bom? Como adolescente, como jovem adulto, o que é que seja, porque vai chegar dias difíceis e você vai se arrepender de não ter lidado com isso antes. Vai chegar momentos onde você não vai poder fazer aquilo ali. É por isso que hábitos sustentam o caráter. E se você não tem hábitos bons que vão criar raízes sólidas, na hora do vamos ver, o seu caráter vai lá para baixo. Na verdade, eu não vou dizer nem que ele vai lá para baixo. Ele já está lá embaixo, mas ele vai ser revelado agora no problema e na situação. Que é o que leva a gente para o segundo motivo, porque nós estabelecemos hábitos que vão determinar o nosso crescimento. Segundo motivo, hábitos aguentam tempestades. Vamos ler isso comigo. 1, 2, 3 e... hábitos aguentam tempestades. Tem gente que parece muito firme como cristão. Não sei se... Tem gente que parece muito firme, que tá tudo certo, tudo tranquilo, é crente, tá na igreja, faz o básico dos básicos e parece ser aquela pessoa bem firme em relação àquilo ali. Mas aí a vida aperta, aí vem a decepção, vem uma tentação em relação a algum pecado, vem um término de alguma coisa, de relacionamento, de futuras opções, vem uma crítica, uma ansiedade, um fracasso. E de repente a pessoa cai, se destrói. Por quê? Por que isso acontece? Porque o que sustenta a caminhada cristã não é o que está aparecendo, é o que está por baixo, como a gente viu. E o que constrói as raízes são os hábitos da gente. Raiz, ela é invisível, mas é a raiz que decide quem cai e quem fica. Você não pode determinar ou confiar em situações, depender em situações para determinar a sua caminhada cristã. Se você confia nisso aí, não vai dar certo. A raiz, ela não retira o vento. Eu anotei isso aqui, poxa, eu gostei tanto dessa frase, era para ter incluído ela. Mas a raiz, ela não retira o vento. Ela lhe impede de ser retirado pelo vento. Eu vou repetir isso aí, para ver se vocês entendem. A raiz, ela não elimina o vento. Ela não retira o vento. O que ela faz, ela impede que você seja levado pelo vento. Em outras palavras, você não consegue controlar as situações ruins da sua vida, mas você consegue controlar se você vai
continuar em pé ou não. E eu vou explicar, e não é a sua força na hora, vamos dizer não. Vou explicar para vocês como é que isso funciona. Leandro, vem cá, me ajuda aqui, negão, por favor. Leandro, vem cá, me ajuda aqui, por favor. Alejandro, vem cá também, Alejandro. Vem cá, Alejandro. Vem cá. Fica aqui. Vem. Fica aqui. Ok? Você fica assim. Ok? Mão para trás. Quartel. Você vai ficar assim. Inclina seu corpo um pouco para frente. Mão para trás. Beleza? Não pode mexer os pés. Pode botar mais para frente, assim, ó. Assim mesmo. Bora, meu irmão. Isso, beleza? Não pode mexer nisso aí. Tá pronto? Não pode sair daí. Beleza? Foi fácil, não foi fácil? Vamos mais uma vez, vamos tentar mais uma vez. Bora, pô, segura a forma, bicho. Oxi. Não caiu mais não. Respeitar, meu irmão. Tu é homem ou um saco de batata? O saco de batata, na verdade, ia ser mais difícil de mover. Beleza, vamos lá? Tá pronto? Mesma coisa, não pode mexer os pés. Olha. Mais uma. Mais uma. Muito fraco, velho. Muito fraco. Salva de palmas para os dois. Cara, eu acho que vocês entenderam o que eu estava querendo falar com isso, mas eu estava pensando numa coisa simples para demonstrar para vocês. Obviamente, qual foi o mais fácil de derrubar? Por quê? Sem base, sem raiz. Pregador Rael aí, falando aí pra gente, ok? Mas é verdade. Eu sei que ele falou rindo, como sempre, mas sem base, sem alicerce sólido. Então, o empurrão vem, a tempestade vem, os problemas vêm, e o que acontece? Não aguenta. Simplesmente por causa de quê? Vamos lá. A gente está dizendo que Alejandro é mais forte do que Leandro? Não. Depois a gente pode ver a briga aí para ver realmente quem ganha. Não, a gente não está dizendo isso aí. Na verdade, eles são praticamente a mesma coisa. Qual é o problema? O posicionamento dos dois em relação a aguentar a porrada. Então, uma das grandes diferenças, e preste bem atenção aqui, ó. Uma das grandes diferenças entre cristão que aguenta tempestade e que não aguenta, tá bom? Isso não é uma questão de salvação, não. Os dois são salvos. Mas quem aguenta, sabe quem é? Quem se prepara antes. Quem se posiciona corretamente. E um dos maiores problemas da gente, muitas vezes é o quê? A gente não se prepara. A gente não se prepara. Vamos de volta para Daniel. Quem conhece a história de Daniel, a gente sabe que o que aconteceu ali... Meu sapato desamarrou, não tem problema não. Muita gente sabe que aquilo ali não foi o único acontecimento de Daniel. O que acontece com Daniel depois disso aí? Ele continua a crescer, ele ganha um cargo maravilhoso no governo babilônico por causa do quê? Que ele é respeitado, mesmo tendo outra religião, que ele adorava Deus. E os babilônicos não adoravam Deus. Ele ganha uma posição de respeito ali, um rei morre, vem outro rei morre, vem outro rei, e continua nisso aí. Toda vez que tem um rei novo, ele é maltratado de uma forma diferente. Mas ele para, sim ou não? Não, ele continua. Você vai ver em Daniel 2, Daniel 4, Daniel 6. Descreve um dos maiores hábitos de Daniel. Qual era um dos maiores hábitos de Daniel? Alguém sabe? Oração. Todo dia o bicho acordava cedo e ele orava. Por quê? Por moda? Porque ele sabia que ia ter um livro depois escrito? Que a gente ia estar um dia hoje falando sobre Daniel e ele ia falar, ui, orei. Ia ser por causa disso? Não. Agora, o que acontece depois de um tempo? Ele é jogado por um rei na cova dos leões. Não sei se vocês sabem essa história. E o que sustenta ele ali? Deus sustenta ele. Não foi o curso de faculdade dele. Não foi quantas músicas o bicho tenha no Spotify. Beleza?
Não foi nada desse tipo de coisa. O que sustentou ele foi os hábitos deles, as raízes. Então, vamos lá, fazer uma pergunta para vocês. Se formos olhar para as nossas vidas, como que os seus hábitos têm lhe preparado para aguentar as dificuldades? Como que os seus hábitos têm lhe preparado para cuidar, para aguentar, para enfrentar as dificuldades? Eu não quero que a gente pule disso aí até a gente entender o que eu quero dizer com isso aí. Eu não estou falando sobre... Eu quero especificar isso, porque quando a gente fala de dificuldades, de vez em quando o que a gente pensa é o quê? Perder um parente, se mudar de escola, ter alguma dificuldade, os pais estão brigando, coisa assim. E tudo isso inclui também, mas eu quero levar um pouquinho mais adiante. Porque eu acho que vocês têm maturidade suficiente para entender isso aí. Quando a palavra de Deus ela vai falar em relação a aguentar também dificuldades, ele está falando sobre o que Deus ele tem preparado para você enfrentar. Tem muita gente aqui que Deus quer fazer coisa, mas não está podendo porque você não é maduro o suficiente. Deus quer colocar você no ministério novo, mas não pode, porque você não é maduro o suficiente. Deus quer colocar no relacionamento novo, mas não pode, porque você não é maduro o suficiente. Ele quer que você discipule alguém, mas você não pode ainda, porque você não é maduro o suficiente. Deus quer que você, sei lá, adicione valor de uma forma nova. Ele quer que você pregue o evangelho para os seus pais. Ele quer que você faça alguma coisa, mas você não está pronto. Você acha que você está, você talvez até já tentou, mas quebrou a cara. Por quê? Porque você acha que o problema é o problema. Essas foram as palavras mais filosóficas que eu falei hoje à noite. Tá bom? O problema não é o problema. Muito obrigado. Eu sei que é simples, mas o problema, fala assim comigo, o problema não é o problema. O problema é você não conseguir enfrentar o problema. Não precisa repetir isso aí não. Já ia começar a ganhar. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Você não tem como controlar problemas da sua vida. Você tem como permitir que o Senhor lhe prepare para enfrentar eles. E muitos de vocês não estão preparados. Talvez você não encontrou alguém para namorar ainda porque Deus não quer. Como que você vai fazer isso aí? Você vai lascar outra pessoa junto com você. Talvez Deus não está lhe dando uma oportunidade nova porque Ele sabe que você vai quebrar o bagulho ali. Não vai dar tudo, não vai dar certo. Porque você não tem maturidade para aquilo ali. Então a minha pergunta é, quais são os hábitos que você tem colocado na sua vida para Deus poder lhe tornar no homem e na mulher que Ele deseja lhe tornar? Para Ele lhe dar as responsabilidades que Ele deseja lhe tornar. Porque muitas vezes o que acontece é o quê? A gente começa a... Eu estou adiante aqui do que eu ia falar, mas muitas vezes o que acontece é a gente começa a reclamar sobre tudo. A gente começa a reclamar com as outras pessoas. A igreja, a liderança, que é o problema. Não, o problema é teu orgulho. O problema foi a fofoca. Não, o problema foi teu pecado. Não, o problema é o pastor que não sabe pregar sobre as coisas certas. Não, o problema é teu foco, tua atenção. Não, o pastor não está pregando do jeito que eu quero. É te lascar, mano. O problema não é o problema. O problema, muitas vezes, é a maneira que a gente não está querendo amadurecer. Então, desânimo chega, preguiça espiritual chega, pressão para se encaixar em situações, na escola, no trabalho, chega, dor, frustrações reais, família, com o nosso futuro incerto, com pecados recorrentes. O problema é que esse pecado é muito forte. Não é que tu não está querendo colocar hábitos na tua vida para poder eliminar esse tipo de pecado. Então, muitas vezes é o que acontece. Hábitos, eles sustentam o nosso caráter, mas hábitos também, eles aguentam tempestades. Se você não tem hábitos bons, você não vai aguentar a tempestade. E terceiro motivo, último, para você estabelecer hábitos na sua vida para criarem raízes, hábitos produzem frutos.
Hábitos produzem frutos. O que você vai fazer hoje determina o que vai ser produzido no futuro. O que você vai fazer hoje, o que você fizer hoje, vai determinar o que vai ser produzido no futuro. Qual vai ser o fruto do futuro. Hábitos sempre produzem frutos. Sempre produzem frutos. Eu não acho que vocês estão entendendo a palavra sempre. Eu vou repetir mais uma vez. Hábitos, o quê? Sempre produzem frutos. Se não tem fruto na sua vida é porque você tem péssimos hábitos. 100% das vezes é o que acontece. E Paulo ele vai fechar em 3 resultados aqui no final do versículo. Ele fala o quê? Deixa eu botar lá de volta no versículo pra gente. Ele fala, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver neles, enraizados. Aí ele vai dar 3 resultados pra gente de você continuar enraizado, crescendo no seu relacionamento com Jesus, mesmo depois que você é salvo. Primeiro, estabilidade mental. Primeira coisa, ele fala firmados na o quê? Você está com sua Bíblia aí? Firmados na o quê? Firmados na fé. O primeiro resultado, o primeiro fruto que ele vai trazer para você é firmados na fé. Firmados na fé. É estabilidade mental. Então você não vai ser mais levado por onda de humor, modinha, pressão, aprovação. As coisas não vão lhe abalar. Você não vai mais faltar à igreja porque você não está bem aquele domingo. Você não vai mais ficar zero a fim de falar com as pessoas ou se comunicar com as pessoas porque você está mal naquele dia. Quando você cresce e amadurece, é o que acontece. Ixi, chega, rimou. Olha, eu e Jean, a gente rimando hoje, não é não? Então, a ideia por trás disso aí é isso. É você ter estabilidade mental. Quando você estabelece bons hábitos, sua mente ela vai estar mais estável. Você lida com as situações de forma melhor. Então, se você ora todo dia, adivinha o que vai acontecer? O que vocês acham que é um dos resultados de você orar todo dia? Alguém pode me dizer aí? Please. Qual seria um dos resultados de orar todos os dias? Oi? Aumento de confiança em Deus, que resulta em quê? Melhor relacionamento. Beleza? Bora lá, galera. Vamos lá. Vamos jogar, por favor, coisas de verdade, práticas, reais. Você confiar mais durante o dia em Deus. O que é que isso vai mudar no seu dia? Por favor. Menos estressado. Quem aqui poderia usar menos estresse na vida? Please. Ok? Sim? Isso, o mundo não vai mudar por você, tá? O mundo não vai mudar por mim. Eu não vou chegar em casa um dia e vai estar todo mundo feliz agora. Vai estar a mesma bosta de sempre. O que pode mudar se você ora todo dia? As coisas não lhe estressam mais. O que é outra coisa que a oração pode mudar? Você ora todos os dias, o que pode mudar? Oi? Ansiedade sobre coisas futuras, ok? Em vez de você ficar pensando em tudo que você não tem ainda, você começa a pensar em tudo que você tem agora. Alguém aqui gostaria de fazer isso? Alguém aqui não está nervoso com o futuro? Eu estou bem tranquilo. Ser pai um dia vai ser fácil. Só chutar ele e ele acorda, né? Pelo menos é assim que eu acordo João. Ok? Outra coisa que orar ajuda. Ajuda em quê? Desculpa? Diminuir vícios. Como assim, Israel? Diminuir vícios? Hã? Não, brincadeira. Mas como assim? Que tipo de vícios? Você respeite. Você respeita Santa Cruz. Agora ele fala. Agora fala, né? Seu cabeça. Ok? Que tipo de vícios? Beleza. Eu estava tirando onda, eu realmente estava falando sobre esse tipo de vício.
Tranquilo, beleza. Não, mas é verdade. Mas talvez você não está maconhado aí da vida, beleza? Mas outros vícios também. Quem aqui tem super vontade de acordar e pegar no celular? Quando você acorda, você pega no celular. Para dormir tem que assistir alguma coisa. Não consegue cagar sem Instagram. Não é? E não tem que ser esperto, não. Eita! Falei sobre usar o banheiro, já veio o porquinho aí. Ok? E não tente se safar dessa não, pode ser TikTok também, tá bom? Oração, que tal em vez de você acordar, pegar no celular, você não orar? Exatamente, Felipe. Mas, hein? Que tal colocar o hábito de orar todas as manhãs? O que isso vai solucionar? Sua saúde mental em relação a utilizar o celular sem parar. Então, isso é o que é estabelecer hábitos. E esses são os frutos que isso vai trazer para a sua vida. Esses são os frutos que vai trazer. Estabilidade mental. E você vai ter isso aí. Segundo fruto que ele fala, Paulo fala, segundo resultado, né? Crescimento interno. Edificados. Eu amo essa palavra. Fala edificados. Em outras palavras, você ter bons hábitos, você crescer espiritualmente, vai fazer o quê? Lhe edificar. Ok? Não é você é salvo e Deus lhe edifica. A gente não está falando sobre salvação, tá, gente? Tá? Você não tem como se tornar mais crente agora. Mais cristão, mais salvo, não. A gente está falando em relação à sua caminhada cristã. Então, Deus, se você deseja ser edificado na sua caminhada cristã, você precisa fazer isso aí. O que eu quero dizer com edificado? Eu quero dizer com mais maduro. Ter mais crescimento interno, saber lidar melhor com as situações. Como a gente acabou de falar, com oração, mas com qualquer tipo de hábito também. Ele eleva você para saber como lidar com as situações. Então você vira alguém mais maduro, com seu caráter, domínio próprio. Se você está ficando mais velho, você deveria saber lidar melhor com pecados. Não era para você ser pior, não. Não era para estar do mesmo jeito as coisas, não. Ok? Com saber amar melhor, ter mais responsabilidade. Se você está ficando mais velho e você não está tendo mais responsabilidade com a sua família, com escola, com igreja, esses são os três para mim principais, escola, profissão, tanto faz, mesma coisa aí, encaixa nisso aí. Se você está crescendo, ficando mais velho, e você não está aumentando responsabilidade nessas coisas, tem alguma coisa errada. Isso não é maturidade. Então, crescimento interno. Então, primeiro resultado, estabilidade mental. Segundo, crescimento interno. Terceiro resultado, terceiro fruto aí, de você ter boas raízes, atitude contagiante. Cara, esse é o meu favorito disso aí. Ele termina o versículo e ele fala o quê? Ele fala, transbordando de o quê? De o quê? Gratidão. Para mim, esse é o teste definitivo. Os melhores os seus hábitos, o mais grato você é pela vida. Eu não sei se você já percebeu isso aí, mas toda vez que você não lê a Bíblia, você é menos grato a Deus. Toda vez que eu não começo o meu dia lendo a Bíblia, eu sou um porre. Eu sou péssimo de lidar. Eu sou um saco. Esse é o teste definitivo. Gente sem raiz vive reclamando e se comparando às outras pessoas. Quem é enraizado vive com o coração firme, com o coração grato, mesmo nas dificuldades, como a gente acabou de falar. Então, os melhores frutos é que, desculpa, preste bem atenção, você vira, todo mundo está comigo? Diga aham. Preste bem atenção, está todo mundo comigo sim? Eu não quero que você perca isso aí. Os melhores dos seus hábitos, o mais maduro que você vira uma pessoa mais legal. Ok? Vocês estão comigo, né? Sim? Sim ou não? Você vira uma pessoa mais agradável.
Você é uma pessoa mais agradável de se conviver quando você tem hábitos melhores. Quem aqui não odeia uma pessoa que sempre chega atrasado para tudo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se você não disse sim, é porque é provavelmente você. Ok? Quem aqui não já está de saco cheio daquela pessoa que faz piada chata no tempo errado? Sim ou não? Sim. Não é um saco aquelas pessoas que não sabem ler o ambiente muito bem. Quem aqui é um saco aquelas pessoas que só sabem brincar o tempo todo, não sabem ser sério? Sim. Quem aqui fica chateado com aquelas pessoas que... Vixe Maria, tentando chegar a ideia aqui na minha cabeça porque eu não anotei essas coisas. Mas fica chateado com aquelas pessoas que sempre dizem que vão fazer algo, mas nunca fazem. Vixe Maria. Ou aquela pessoa que quer que todo mundo trate ela bem, mas não trata ninguém bem. Sim. Ou aquela pessoa que vive reclamando de tudo, mas não ajuda com nada. Ou aquela pessoa que... Vixe Maria, eu vou parar, deixa eu começar a pecar aqui. Mas vocês estão entendendo, né? Toda vez que você amadurece mais, que você tem hábitos melhores, que você cresce mais na vida, você se torna uma pessoa mais agradável. Quem aqui gostaria de não ser uma pessoa agradável? Tem alguém aqui que não quer? Quer ser um saco? Eu quero ser uma pessoa agradável. E na minha percepção, toda vez que você estabelece hábitos bons, hábitos saudáveis, você se torna uma pessoa mais cheia de gratidão, mais positiva, mais cheia de serviço no coração, mais firme em relação às decisões e crenças, mais sábia em relação a você poder dar opinião de forma cautelosa, de forma amorosa, de forma boa para as pessoas, de forma paciente. Isso é uma pessoa, esses são os frutos que vêm na sua vida. Se você quer ser chato o resto da sua vida, continue sem hábitos, que vai dar super certo. Ok? Nathan, você pode até casar com alguém, mas você vai casar também com uma pessoa chata. Ok? Que é o pior tipo. É um casal chato. Ninguém gosta. Meu Deus do céu. Mas essa é a ideia. Se a gente deseja ser o tipo de cristão que vai crescer, que vai ter raízes firmes e fortes, a gente precisa estabelecer hábitos. Vamos acabar. Eu quero acabar com a seguinte coisa, tá bom? Muitos de nós, a gente está crescendo... Desculpa, eu vou até mudar isso aí. Muitos de nós não estamos crescendo por um motivo. A gente está no lugar errado. A gente está com os hábitos errados. Deixa eu explicar isso para vocês. Alguém sabe o problema desse bambu? Ou pelo menos não é um problema agora, mas vai se tornar um problema já já. O vaso é pequeno. Qual é o problema de um vaso pequeno? Ela é linda aqui, né? Ela fica linda aqui. Agora, eventualmente, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir crescer mais. E tem muitos de nós que paramos de crescer por causa do lugar onde nós estamos. Vocês viram aí que a gente está separando um pouquinho um plugin, né? A gente está com 3 divisões diferentes agora. Isso aí não se trata de uma questão de quem é melhor, quem não é melhor. Né? Depois a gente pode fazer uma competição de vôlei ou futebol entre os ministérios para ver quem é o melhor. Beleza? O motivo que a gente está fazendo isso é porque você precisa estar no lugar que você precisa estar para você crescer do jeito que Deus quer que você cresça. E você precisa ter, da mesma forma, hábitos que são necessários para você. Deixa eu levar você à definição de plantar. Essa é a definição de plantar. Deixa eu jogar aí para vocês. Plantar significa isso aqui, ó, introduzir na terra sementes para que enraize e o quê? O que você precisa para desenvolver? Você precisa de espaço. Você precisa estar no lugar certo, você precisa estar fazendo a coisa certa. Então, se você não pode desenvolver num vaso, você precisa fazer o quê? Sair do vaso. Você precisa ir para outro lugar.
Você precisa ter novos hábitos, hábitos mais intensos, hábitos mais que vão desenvolver, lhe desafiar, sair do ambiente, sair dos hábitos que vocês estão, que são negativos ou talvez são fracos ou pequenos para você, e você precisa subir de nível. Fala subir de nível. Você precisa elevar o teto. Porque senão não tem para onde você crescer. Você precisa sair do vaso. Essa é a ideia. Por quê? Porque os hábitos que nós estabelecemos, eles determinam o nosso crescimento. E se você não sai dos hábitos onde você está, se você não desenvolve coisas novas, desafios novos, você não vai crescer. Você não vai crescer. Como é que você quer crescer em 2026? E quais são os hábitos que você colocou para você crescer dessa forma? Porque tem muita gente que não está crescendo mais. Ou pior, está indo para trás. Porque o que acontece? Se você está no vaso errado, eventualmente essa bicha vai morrer. Ela não vai só parar de crescer, ela vai cair. Porque quem não está crescendo está morrendo. Então, o meu desafio para vocês hoje, para a gente terminar, quais são os seus hábitos que você vai ter para o mês de 2026? Quais são os seus hábitos? Eu compartilho isso direto com os meninos, que eu tenho 5 coisas que eu faço todos os dias. 5 hábitos. Rapaziada, já falei isso para vocês, né? Não já? Sim? Beleza? Todos os dias. Eu tenho estabelecido eles, eu tenho mudado eles. Antigamente era 3. Lá para 2024 era só 3. Hoje é 5. Por quê? Porque eu já estava fazendo 3, eu precisava elevar, eu precisava amadurecer. Tá bom? Então, todos os dias eu faço exercício agora, glória. Beleza? Comecei a academia ontem. Estou andando assim, ó. Não consigo andar, mas todos os dias eu estou fazendo exercício. Todos os dias eu faço a minha devocional. Todos os dias eu leio 5 páginas, tá bom? De um livro que eu estou estudando. Todos os dias eu faço perguntas e eu adiciono junto com esse, todo dia eu arquivo informação. Eu uso isso porque eu gosto de me comunicar, ter mais informações. Eu tenho partes e partes em relação a isso. E número 5, todos os dias eu adiciono valor. Então eu preciso pensar em maneiras de adicionar valor. Eu só faço essas 5 coisas porque todos os dias eu anoto no meu caderno se eu fiz ou não essas 5 coisas. Se você não está se organizando para crescer, você vai ficar do jeito que você está, ou pior, você vai piorar. Então a minha pergunta para você, ano 2026, quer você estar no Volts, quer você estar no Plugin Teams, quer você estar no Plugin Prime agora, olha, que respeito. Como é que você vai crescer? Quais são os seus hábitos? Para que você possa ser uma pessoa com mais estabilidade mental, ter um crescimento interno maior. E vamos ser sinceros, para você não ser uma pessoa chata, para você ser uma pessoa contagiante, cheia de alegria, transbordando de gratidão. O que você está fazendo para se tornar esse tipo de pessoa? Abaixa a cabeça, vamos orar.